Andrew McCarthy is interested in more than just a good... Listen, he's having no trouble... Could you say it again? He... Feller in the white... On pay-per-view. Há algo indescritivelmente perturbador sobre o conceito de lost media. A ideia de que fragmentos da história gravada, filmes, programas de TV, gravações caseiras ou até mesmo videogames possam simplesmente desaparecer no tempo, desaparecendo da consciência coletiva é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Cada vez que uma dessas peças de mídia esquecidas vem à tona, trazem consigo uma sensação de mistério e desconforto, como se tivessem sido deixadas para trás por alguma razão. Hoje vamos mergulhar em algumas dessas peças de mídia que foram redescobertas ou que ainda permanecem envoltas em mistério. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver não são apenas fragmentos da cultura pop, são vestígios de histórias estranhas e em alguns casos profundamente perturbadoras. Essas são algumas das lost medias mais sombrias já registradas. Direct quotes from home videos made by the two Columbine High School killers brought angry quotes today from families of their victims. The local sheriff and other lawmen had told the families the tapes would never see the light of day. Em 20 de abril de 1999, o massacre na Columbine High School marcou para sempre a história dos Estados Unidos e do mundo. Eric Harris e Dylan Klebold, dois estudantes da escola, churrascaram 12 colegas e um professor, ferindo mais de 20 outros antes de cometerem auto-churrascamento. O evento, além de ter transformado o debate sobre a violência em escolas, também gerou um mistério perturbador que ainda reverbera: as infames basement tapes, ou fitas do porão. Essas gravações caseiras, feitas pelos próprios assassinos nos meses que antecederam o ataque, ofereceram um vislumbre profundo e sinistro do que estava se passando em suas mentes. Após o massacre, a polícia encontrou 5 fitas de vídeo que Harris e Klebold haviam gravado, onde explicavam seus motivos, listavam pessoas que queriam matar e discutiam seus planos com detalhes assustadores. Essas fitas não apenas capturaram suas conversas, mas também o arsenal de armas que estavam reunindo e as filosofias perturbadoras que desenvolveram ao longo dos meses. Em dezembro de 1999, Tim Rush, repórter da Time, teve acesso exclusivo a essas gravações e escreveu um artigo descrevendo o conteúdo chocante. Ele as apelidou de Basement Tapes, devido ao lugar em que Harris e Klebold filmaram grande parte do material, o porão da casa de Harris. Roche descreveu em seu artigo que as fitas continham um misto de desdém, ódio e orgulho. Os dois falavam sobre o massacre que estavam planejando como se fosse uma espécie de obra de arte macabra, algo que deixaria uma marca indelével na história. O que foi visto por Roche e descrito em seu artigo abalou profundamente as famílias das vítimas. Elas exigiram que as fitas fossem mantidas longe do público, temendo que o conteúdo pudesse glorificar os assassinos ou inspirar outros jovens a seguir seus passos. Desde então, essas fitas se tornaram parte de um dos maiores mistérios relacionados ao massacre, algo que poucos viram e que muitos ainda especulam sobre seu conteúdo exato. A única vez em que algo semelhante ao que estava nessas fitas foi visto pelo público foi em 2003, quando uma gravação de 15 minutos conhecida como o vídeo de Rampage Range foi liberada. Ela mostrava Harris e Klebold testando suas novas armas no deserto, provocando com olhares e gestos agressivos. Em 2004, outro vídeo, um curta-metragem chamado Hitman for Hire, feito por Harris e Klebold para o projeto escolar, também foi divulgado. Essas gravações, embora assustadoras, não faziam parte das Basement Tapes, mas serviram como fragmentos que sugeriam o nível de planejamento e frieza com que os dois adolescentes estavam conduzindo seus preparativos para o massacre. E em 2006, o xerife Ted Mink, do condado de Jefferson, foi autorizado a liberar as filmagens restantes das Basement Tapes, caso quisesse. No entanto, ele optou por não fazê-lo, expressando seu medo de que o conteúdo pudesse ser usado como inspiração por outros jovens problemáticos. Mink, no entanto, divulgou mais de 900 páginas de documentos relacionados ao caso, incluindo transcrições detalhadas das fitas. A duração total das fitas, segundo relatos de familiares das vítimas que assistiram a exibições privadas, era de 4 a 3 horas. Elas incluíam desde discussões sobre armas e o plano para o massacre, até mensagens de despedidas para familiares e amigos, repletas de filosofias distorcidas sobre a vida e a morte. As transcrições revelam diálogos em que Harris e Klebold especulam sobre como o massacre seria retratado pela mídia, mencionando até diretores de cinema como Steven Spielberg e Quentin Tarantino, imaginando se suas histórias seriam transformadas em filmes. Por fim, em 2011, veio a notícia que selaria para sempre o destino das Basement Tapes. Elas haviam sido destruídas. O xerife Ted Mink, com o apoio das famílias das vítimas e dos próprios pais dos assassinos, tomaram a decisão de eliminar as gravações. Em resposta a uma solicitação de registros públicos em 2015, o escritório do xerife confirmou que as fitas haviam sido destruídas em algum momento
entre 2009 e 2011. Com isso, as fitas originais foram perdidas para sempre, restando apenas as transcrições e as memórias daqueles que a viram. A destruição dessas fitas levanta uma questão intrigante: o que havia nelas que jamais deveria ser vista pelo público? Será que a supressão realmente impediu novos ataques ou apenas alimentou mais ainda um profundo fascínio por Columbine? As Basement Tapes se tornaram uma das mais sombrias e misteriosas lost medias da história moderna. Elas permanecem envoltas em um mistério, desaparecendo como fragmentos de um passado que talvez fosse melhor nunca ser descoberto. A história da Arca de Noé é uma das mais frequentemente adaptadas, mas poucas versões carregam o peso sombrio de Noah's Ark, o filme de 1928 dirigido por Michael Curtiz. Lançado no auge da transição do cinema mudo para o falado, o filme buscava ser um épico ambicioso, mesclando a narrativa bíblica com temas contemporâneos como a Primeira Guerra Mundial. No entanto, apesar da sua grandiosidade, o que realmente perpetua o nome desse filme na memória coletiva é uma tragédia que se esconde por trás de suas câmeras, envolvendo uma das cenas mais perigosas e macabras já filmadas. A famosa cena de inundação é a parte mais lembrada do filme, não apenas pela sua magnitude, mas pela tragédia real que ela desencadeou. Na tentativa de criar uma representação autêntica do dilúvio bíblico, os cineastas decidiram despejar milhares de litros de água sobre o set sem medidas de segurança adequadas. O que deveria ser uma cena épica logo se transformou em uma luta desesperada pela vida dos atores e figurantes. 3 pessoas morreram afogadas, várias outras ficaram gravemente feridas. Os gritos e o desespero que o público testemunhou na tela não eram encenação, os atores lutaram de verdade para não serem arrastados pela correnteza criada no set. Essa cena, já bastante impactante na versão que sobreviveu, era ainda mais longa e intensa na versão original de 135 minutos, exibidos apenas na estreia em Nova York. Relatos da época indicam que a sequência completa da inundação incluía momentos ainda mais perturbadores, onde era possível ver claramente os figurantes afundando e se afogando nas águas. A versão mais conhecida do filme, com 100 minutos, omitiu cerca de 35 minutos de conteúdo, incluindo essa versão estendida e brutal da cena. Esses 35 minutos perdidos permaneceram envoltos em mistério até hoje. Há uma inquietante especulação sobre o que realmente aconteceu naquele set, com alguns afirmando que a edição original mostrava com mais clareza os momentos finais dos atores que perderam a vida. O simples fato de que essas filmagens, capturando uma tragédia real, possam estar perdidas é o que torna essa parte da Lost Media tão perturbadora. A ideia de que existem imagens desaparecidas de pessoas se afogando de verdade em uma sequência que deveria ser apenas entretenimento levanta questões sobre os limites do que é aceitável ou não em nome da arte. Se esses 35 minutos esquecidos algum dia forem encontrados, podem revelar uma realidade muito mais sombria do que o filme já sugere. A cena de inundação na versão sobrevivente é angustiante, mas a versão completa pode ter capturado o horror verdadeiro de uma situação descontrolada, onde a linha entre a atuação e a tragédia se dissolveu completamente. Até hoje, Noah's Ark permanece como uma das peças de mídia perdida, mas o que realmente assombra são as histórias do que ainda não vimos. O caso de Christine Chubbuck, que chocou o mundo em 15 de julho de 1974, continua sendo um dos eventos mais perturbadores da história da televisão. Às 9h30 daquela manhã, durante uma transmissão ao vivo em seu programa Suncoast Digest, Chubbuck, visivelmente mais animada do que o normal, interrompeu a pauta do dia para ler uma notícia fictícia, e logo após tirou sua própria vida com um tiro na cabeça. Esse evento, que ela planejara meticulosamente, foi o ápice de uma longa batalha contra a depressão. Chubbuck era uma jornalista que se opunha fortemente ao sensacionalismo no jornalismo, especialmente o que chamava de sangue e tripas, referindo-se à cobertura excessiva de violência. Ironicamente, ela escolheu seu suicídio como uma maneira de criticar o próprio meio a qual dedicou sua vida, anunciando seu auto como uma tentativa de suicídio ao vivo, em um gesto que mesclava o protesto com o desespero. Após o suicídio, a transmissão foi rapidamente cortada e a gravação original foi confiscada e entregue à família de Chubbuck, que alegadamente a destruiu. Contudo, especulações sobre a existência de cópias adicionais continuam a circular. Algumas fontes sugerem que uma cópia ainda existe guardada em sigilo por um escritório de advocacia sem planos para ser divulgado. Ao longo dos anos, o interesse por essa tragédia cresceu, com muitos alegando terem visto a gravação em fontes não oficiais ou em versões recriadas. E uma dessas recriações, feita pelo youtuber Nation Squid, provocou um amplo debate sobre sua autenticidade até ser confirmada como falsa. A transmissão de Christine Chubbuck permanece como uma peça perturbadora de Lost Media, e mais do que isso, um lembrete sombrio da luta silenciosa contra a depressão e do impacto que as tragédias pessoais podem ter quando acontecem diante de uma audiência pública. Enfim, essas foram as Lost Medias mais sombrias que eu consegui achar pela internet, e eu quero agradecer a todos que acompanharam até aqui e dizer que eu pretendo voltar com o canal em breve, trazendo mais conteúdo nesse estilo que vocês tanto gostam. Enfim, eu sou o Leaf e você estava assistindo o Leaf Posting, e até mais. Inclusive eu deixei os vídeos que eu me inspirei na descrição aqui do canal. Se eu não tiver deixado, você me lembra aí nos comentários. Valeu!